Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais uma live de estudo. Hoje, Jó capítulo 33. Então, para todo mundo que está chegando agora, seja bem-vindo, uma boa tarde. Você esteja em paz. Mais um dia de estudos da Palavra de Deus. Então, você que está chegando agora, compartilha, republica, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho de Deus. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar. Vamos compartilhando também. Pronto. Terminei de compartilhar. Então, pessoal que está chegando agora, estamos em mais um dia de estudo. Estamos estudando Jó. E hoje vamos estudar Jó, capítulo 33. Então, curte a live, compartilha, republica. Se você está chegando agora, eu quero pedir que você ative o Hurt Me. Se puder, ajude em algumas metas que tem aqui. Eu vou convidar também a vir fazer parte do grupo do WhatsApp. Para fazer parte do grupo do WhatsApp é só mandar um oi, eu fixei a mensagem, ou enviar o seu número aqui no privado nesse perfil, e aí a gente vai te adicionar no grupo do WhatsApp. Tem um canal no YouTube também, Helena Barreto 2, tudo junto. Então, se você perdeu alguma live de algum dia, é só ir lá no canal do YouTube, Helena Barreto 2, tudo junto. Você vai encontrar todas as lives disponíveis. Então, dados os avisos, eu quero começar, para a gente hoje não perder tempo, já quero fazer a leitura. Só lembrando, Jó capítulo 33. Então, te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. E o texto diz, o título desse capítulo diz, Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. E a palavra de Deus diz, Jó, ouça minhas palavras, preste atenção ao que vou dizer. Chegou minha vez de falar. As palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se puder. Apresente seus argumentos e defina sua posição. Você e eu somos iguais diante de Deus. E eu também fui formado do barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você falou em minha presença e ouvi bem suas palavras. Você disse, sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos. Mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano. Sendo assim, por que você o acusa? Por que diz que ele não responde às queixas humanas? Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre a terra enquanto dorme em suas camas, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhe apetece. Sua carne definha olhos nus, e seus ossos ficam à vista. Estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Mas se um dos milhares de anjos do céu aparecer para interceder por alguém e declará-lo justo, Deus terá compaixão e dirá, livre-o do túmulo, pois encontrei resgate para a sua vida. Então seu corpo se tornará saudável como o de um menino, será forte e jovem outra vez. Quando ele orar a Deus, será aceito. Deus o receberá com alegria e o restituirá à condição de justo. Ele declarará a seus amigos, pequei e perverti o que é correto, mas não valeu a pena. Deus me livrou do túmulo, agora minha vida contempla a luz. Sim,
Deus faz essas coisas acontecerem repetidas vezes com as pessoas. Ele as livra da sepultura para que desfrutem a luz da vida. Preste atenção, Jó. Fique quieto e ouça-me, pois tenho muitas coisas para falar. Mas se você tem algo a dizer, responda. Fale, pois quero que seja absolvido. Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria. A paz, pessoal, que está chegando agora. Estamos iniciando mais uma live de estudo. Hoje, Jó, capítulo 33, onde Eliú apresenta seus argumentos contra Jó. Se chegou agora, quero te convidar a curtir a live, a ativar o Hurt Me, a publicar nos stories, a enviar para os seus amigos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem que é tão poderosa. Poderosa é a palavra de Deus. Então vamos dar início. Nós estamos agora diante do discurso de Eliú. Ele está respondendo os amigos de Jó e respondendo também a Jó. E a primeira coisa que Eliú faz é pedir que Jó o escute com atenção. Eliú começa pedindo que Jó preste atenção nas suas palavras. Ele tinha algo a dizer. E lembre do capítulo anterior, onde Eliú ele vai falar que a sabedoria ela vem de Deus. Então Eliú estava disposto agora a apresentar a sua visão. Eliú não concordou com a visão dos amigos de Jó. Eliú não concordou com o comportamento de Jó. Onde Eliú acreditava que a forma como Jó estava se comportando, aparentemente, estava parecendo que Jó estava se colocando no lugar de ser mais justo do que Deus. Então Eliú pede para Jó que ele preste atenção naquilo que ele vai dizer. E esse é o primeiro ponto desse capítulo. É o pedido de Eliú. O pedido para que Jó se atente às suas palavras. Para que Jó preste atenção naquilo que ele vai dizer. Então Eliú lembra a Jó do seu discurso. Eliú lembra da forma como Jó falou diante de Deus. Jó falou que não tinha pecado. Jó falou que não havia errado. Que Deus tinha feito ele de seu inimigo. Eliú lembra a Jó essas palavras para que Jó perceba como ele se comportou. De tanto Jó ouvir os seus amigos o acusando, de tanto Jó ouvir os seus amigos levantando palavras de calúnia, ele estava o tempo todo tentando provar a todo custo que ele era inocente. Mas às vezes usando as palavras erradas. Às vezes tentando encontrar o motivo pelo qual Deus tinha permitido aquilo na vida dele. Então Eliú lembra as palavras que Jó disse. Eliú lembra e ele diz: preste atenção, Jó. Preste atenção e lembre, Jó. Eu sou assim como você. Eu sou feito do pó. Eu sou como você, Jó. E eu acho que isso é muito interessante, a forma como Eliú se comporta, porque Eliú não se coloca acima de Jó. Eliú não se coloca abaixo. Eliú lembra: nós somos feitos ambos do pó da terra. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que para ajudar alguém, você tem que se colocar no mesmo lugar. Você tem que se colocar nesse lugar de humildade, de quebrantamento. Você tem que se colocar no pé de igualdade da pessoa. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Foi isso que Eliú fez. Eliú chega diante de Jó e não se coloca num patamar acima. Não faz como os amigos de Jó que se achavam íntegros demais. Eliú chega e quando ele chega, ele pede que Jó o escute. E ele lembra: Jó, eu também fui feito do pó da terra. O Espírito de Deus também me criou. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então o que é que Jó faz? Jó ouve o conselho de Eliú. E Eliú fala para Jó: somos iguais. Então o primeiro passo para a gente ajudar alguém é se colocar no patamar de igualdade. Se você for ajudar alguém, se você for dar um conselho para alguém, se você se achar superior, você vai fazer a mesma coisa que os amigos de Jó fizeram com Jó. Mas o Eliú, ele se comportou diferente. Eliú, depois de todas as falsas acusações que os amigos de Jó tinham feito, ele chega. E ele chega com um comportamento diferente. Ele se coloca no lugar. Eliú, ele ama Jó. Dá para ver o amor de Deus na vida de Eliú e a forma como ele se comportou com Jó. Ele queria ajudar Jó. Ele queria ensinar a Jó o caminho da sabedoria. Ele queria agir com imparcialidade. Ele queria ouvir a Jó. Eliú teve um comportamento totalmente diferente. E Eliú
nos ensina algo de como amar o nosso próximo, de como tratar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Eliú não gasta tempo como os amigos de Jó, procurando um motivo pelo que eles estavam sofrendo, porque os amigos de Jó gastavam tempo dizendo: você fez alguma coisa, você fez isso, você fez aquilo. Eliú se comporta diferente. Eliú chega, acode, fala com Jó e pede que ele ouça. E aí quando ele pede que ele ouça, ele diz: somos iguais. Muitas vezes quando alguém está passando por um momento difícil, ele não quer que a pessoa chegue diante dele e comece a se vangloriar: olha como a minha vida está boa, olha como é tudo perfeito na minha vida. Quando alguém está passando por um momento difícil e quer ouvir um conselho, que a pessoa espera é: eu entendo você. Eu entendo porque eu já passei por isso e eu consegui vencer. Então nós precisamos entender que o acolhimento deve ser uma atitude do cristão. A gente tem que ter cuidado na hora de tratar alguém que está passando por um momento difícil, porque essa pessoa pode acabar abandonando a Deus, pode acabar virando as costas para o Senhor, pode acabar negando a Deus, e por isso nós temos que ter muito cuidado. O comportamento dos amigos de Jó é algo para ser visto como exemplo do que não fazer, mas o comportamento de Eliú deve ser visto como um exemplo a ser seguido. Eliú se coloca no mesmo lugar de Jó. Fomos feitos à imagem de Deus. Fomos feitos do pó da terra. Deus me fez, o Espírito de Deus me criou. Foi esse o comportamento de Eliú. Eliú se colocou no mesmo lugar que Jó. Eliú teve compaixão. E eu acho que uma das coisas que mais faltam em nós é a compaixão. Jesus, em um dos textos dos evangelhos, a escritura diz que Jesus olhou para a multidão e ele teve compaixão. Eu acho que a gente acaba confundindo muitas vezes compaixão com dó. Compaixão não é dó. Compaixão não é sentir pena. Porque dó e pena você pode olhar para uma situação, sentir algo no momento e seguir com sua vida. A compaixão não. A compaixão te faz se mover. A compaixão te leva a ajudar. A compaixão te faz se mover. A Escritura diz que Cristo olhou para a multidão e teve compaixão. Os discípulos olharam para a multidão e disseram: despede esse povo. Não tem como dar alimento para todo mundo, mas Cristo olhou para a multidão e teve compaixão. Então ele chama um menino, um pouco de pão, um pouco de peixe e multiplica. Cristo teve compaixão e por ter compaixão, ele se moveu, ele agiu, ele alimentou a multidão. A gente não pode confundir compaixão com pena e dó. Compaixão nos faz movimentar. A compaixão nos leva a ajudar. A compaixão nos leva a se movimentar. Compaixão é ter paixão, é amar, é agir, é se movimentar, é pensar o que é que Cristo faria. O que é que Cristo faria nessa posição? Eu estou vendo um irmão em Cristo sofrendo. O que Cristo faria? É olhar como Cristo olha, é amar como Cristo ama, é tocar como Cristo toca, é pensar em meu lugar, em meus passos, o que faria Jesus. Ter compaixão não é a mesma coisa de ter dó. Ter dó é você olhar, você sentir alguma coisa, você seguir com a sua vida. A compaixão te leva a orar. A compaixão te leva a ajudar. A compaixão te faz mudar a atitude. Cristo olhava para a multidão e tinha compaixão. Eliú olhou para Jó e Eliú disse: ambos nós fomos feitos. Jó, eu também fui feito do pó da terra. O Espírito de Deus também me criou. A compaixão muda a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Os amigos de Jó olhavam para ele e se achavam superiores. Eliú olhou para Jó como alguém igual, alguém que também era filho de Deus, alguém que tinha também sido formado do pó da terra. A compaixão muda o cenário. A compaixão é uma ordem da Escritura. A compaixão é um papel que deve ser executado por todo aquele que é filho de Deus. Compaixão é o nosso dever. Servir uns aos outros.
como se estivéssemos servindo a Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. É uma ordem da palavra de Deus. Nós devemos seguir. Nós devemos olhar para aqueles que nos odiam, para aqueles que estão ao nosso redor e ter compaixão, ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia de nós. E nós não éramos dignos de termos recebido a misericórdia, mas mesmo assim nós recebemos. Por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus, nós somos encontrados. Não tem ninguém nessa terra que possa se achar no direito de ter sido salvo por si mesmo. Ninguém. Ninguém é bom de si mesmo, ninguém é santo por si mesmo. Se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia de Deus. É por causa do amor do Senhor. Então nós precisamos olhar. O amor de Deus me alcançou. Então pode alcançar o outro também. Fui alcançado pela misericórdia do Senhor. Eu posso crer que essa outra pessoa vai ser alcançada também. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender isso. Que o Senhor teve misericórdia de nós. E por Ele ter tido misericórdia de nós, nós precisamos ter misericórdia do nosso próximo. Cristo olhava para a multidão e Ele tinha compaixão. Compaixão não é dor. Compaixão não é ter pena. A compaixão é se mover. Compaixão é se movimentar. Compaixão é você amar tanto alguém, você amar tanto a vida de alguém que te leva a se mover, que não te deixa no lugar de paralisia. Ter compaixão é você amar de tal forma, é amar como Cristo ama. E quando você ama como Cristo ama, então você se move. Mas para isso, você precisa ser tocado pela compaixão que vem do alto. Pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Se você ainda não segue, eu quero te convidar a seguir esse perfil. Todos os dias aqui tem live. Normalmente quem faz é a Helena, mas ela está no processo de mudança, a gente está na correria, vocês bem sabem. Mas logo, logo ela está de volta para abençoar a vida de vocês. Então quero convidar, se você ainda não ativou o Hurt Me, a ativar. Se você ainda não ajudou em alguma meta, se puder ajudar, pode curtir a live para que mais pessoas sejam alcançadas, compartilhar, publicar no Stories, republicar. Um outro aviso é que se você ainda não está no grupo do WhatsApp, você está perdendo de saber os horários que as lives vão acontecer. Então, se ainda não está no grupo do WhatsApp, é só mandar um oi grupo, ou enviar o seu número para cá, para a gente no privado. Depois a gente vai te adicionar lá no grupo do WhatsApp. Outra coisa, tem um canal no YouTube. Então, se você ainda não conhece o canal do YouTube e você quer acompanhar essas lives, todas as lives elas são gravadas e no final estão lá disponíveis no canal do YouTube, às 8 horas. Tanto a live de hoje quanto as lives anteriores já estão lá disponíveis. De Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, tem conteúdo sobre fundamentos da fé e mais um monte de coisa. Então, não perde essa oportunidade, vai lá depois no canal do YouTube. Se também quiser me seguir, eu tenho um perfil também aqui, que é o mesmo perfil aqui no TikTok quanto no Instagram, é José Guilherme 2105, tudo junto. Então depois se quiserem seguir meu perfil também, é só procurar José Guilherme 2105, tudo junto. Pode me seguir lá no TikTok, aqui no TikTok, lá no Instagram também. A gente vai conversando, vai falando, vai orando. Mas vamos dar continuidade àquilo que já está falando. Oxente. Peraí que apareceu com a mensagem. Vamos dar continuidade. Deixa eu ver aqui se vocês mandaram uma mensagem. Que aqui travou minha tela do nada, meu Deus. Deixa eu ver se voltou. Só me confirme se está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? Tá. Ah, tá. Levei um susto, aqui apareceu uma mensagem na tela, borrou tudo, mas voltou. Ainda bem, graças a Deus. Então vamos dar continuidade. O próximo ponto que Eliú toca
ele diz: Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que o homem. Olha que frase poderosa. Gente, eu leio esse texto e meu coração descansa em Deus. Quando eu lembro que Deus é maior do que o homem. Olha o peso dessa declaração de Eliú, quando ele diz: Deus é maior do que o homem. Ah, mas fulano se acha, se fulano não me ajudar, ninguém mais vai me ajudar. Se fulano não abrir uma vaga de emprego para mim, eu não vou conseguir. Sabe qual é a resposta para tudo isso? Eliú declara: Deus é maior do que o homem. Não há homem tão grande que seja maior do que o Senhor. Não há ninguém maior do que Deus. A Escritura diz que reis levantam-se e caem. Gente, se a gente olhar para a história, existiram impérios tão grandiosos, impérios tão grandes, a Roma, um império gigante, levantou, caiu. Se a gente pega a Babilônia, grande, levantou-se, caiu. Os egípcios lá no passado, um povo tão para frente, com tantas conquistas, tão adiantado em tantas coisas, mas veio a glória do Egito, foi-se a glória do Egito. Mas tinha um trono na qual a Escritura diz que este trono jamais terá fim. Esse trono jamais terá fim. O trono de Deus é um trono eterno. Por isso ele o declara: Deus é maior do que o homem. Homens levantam-se, homens caem. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele continua o mesmo. Ele continua sendo poderoso. O nosso Deus é o mesmo. O Deus que nós estamos agora reunidos falando é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi o mesmo Deus que enviou e guiou o povo através de uma coluna de fogo. É o mesmo Deus que fez chover maná, que enviou codornizes, que de uma pedra fez jorrar água. É o Deus que fez chover pedras, que derrubou as muralhas de Jericó, que usou Davi para derrubar Golias, que usou Gideão com apenas 300 para derrubar um exército gigante. Um Deus que abriu o rio Jordão. O mesmo Deus que servimos é esse Deus. O Deus que fez esses prodígios. O Deus que ressuscitou um homem depois de 4 dias de morto. Um Deus que disse apenas: haja luz, e a luz surgiu. Um Deus que apenas com o som da sua voz fez tudo. Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que o homem. Os filisteus colocaram Golias e o povo de Israel teve medo. E Golias começou a afrontar o povo de Deus, começou a afrontar o povo de Israel, porque ele era de grande estatura, porque ele já havia derrotado muita gente, porque ele era poderoso. Davi, cheio do zelo de Deus, ele chega: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi, sem armadura, sem uma espada, apenas com a fenda e um pouquinho de pedra, ele atira e mata um gigante. Aquele gigante que se achava, que estava afrontando o povo de Deus. Deus é um menino para humilhar aquele gigante, para mostrar que Deus é maior do que o homem. E eu quero dizer que você precisa crer nisso. Independente de qual problema você esteja vivendo, eu quero te convidar a declarar nessa tarde: Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior. Deus é maior do que o homem. Ele é poderoso. Ele é o mesmo Deus. Não muda, não mudou, não sofreu nenhuma sombra de variação. Ele continua sendo poderoso para nos salvar. Ele continua sendo poderoso para nos socorrer. No tempo certo. No tempo certo, Ele continua nos sustentando. No tempo certo, Ele nos responde. Deus é maior.
Deus é muito maior do que o homem. Reis levantam-se e caem. Tronos surgem, tronos desaparecem. Impérios surgem, impérios somem. Presidentes são levantados, presidentes são derrubados. Hoje uma pessoa está num lugar de destaque, outra hora está lá embaixo. Mas Deus continua na mesma posição. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo maior do que qualquer homem. Maior do que qualquer empresário. Maior do que qualquer político. Maior do que qualquer pessoa. Deus continua e continuará para todo sempre sendo maior do que o homem. Ele continua sendo maior do que qualquer problema. Para Deus não existe essa palavra. Para Deus não existe problema, porque tudo está submisso a Ele. Uma tempestade é um problema para Deus? Não. Apenas basta Ele dizer, para, aquieta, e tudo volta ao lugar. A morte é um problema para Deus? Nunca foi. Ele ressuscitou um homem que já feria mal. Deus ressuscitou seu próprio filho depois de 3 dias. E Ele prometeu que vai ressuscitar todo o seu povo no futuro. Nós teremos um corpo glorioso. Nós seremos ressuscitados. A morte não é um problema para Deus. A Escritura diz, onde está, ó morte, a sua vitória. Onde está inferno, seu aguilhão. A morte não é vitoriosa. Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que qualquer coisa. Deus é maior do que uma fome, do que uma enfermidade. Que enfermidade é tão grande que Deus não possa curar? Se foi Ele que formou o corpo humano. Tem alguém melhor para dizer como consertar, ou como curar, ou como transformar, senão o Deus que fez o corpo humano? Deus é maior do que qualquer enfermidade. Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer império. Deus é maior do que o homem. É isso que Eliú declara. Eliú tem essa certeza dentro de si. Que Deus é maior do que tudo. Ele é poderoso. Nós somos falhos. Somos pecadores. Somos pequenos. Nós não temos o controle das situações. Nós não conseguimos resolver na força do nosso braço. Mas Deus, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele é maior do que o homem. Ele pode. Ele faz. Ele fez. Ele continua fazendo. E Ele continuará operando. Porque Ele não muda. Ele não sofre qualquer sombra de variação. O mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente continuará sendo o mesmo. Deus é maior do que o homem. É isso que Eliú declara com a certeza no seu coração. Então, quando estiver diante de qualquer problema, olhe para isso e diga, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior do que a enfermidade. Deus é maior do que uma depressão. Deus é maior do que uma crise de ansiedade. Deus é maior do que um problema num relacionamento. Deus é maior. Deus é maior do que o homem. Então Eliú dá continuidade a seu discurso e ele diz, Deus fala. Deus fala de diversas formas. E ele diz, Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Deus fala de diversas formas. A Escritura diz que ninguém pode dizer que não conhece a Deus de alguma forma. Porque os céus falam acerca de Deus. Os céus pregam que existe um Criador. Dentro de nós existe uma certeza que existe algo maior. O nosso interior testemunha acerca de Deus. Deus fala. Deus fala de tantas formas. Deus fala através de alguém. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de sonho. Deus fala através de visões. Deus às vezes usa a palavra profética. Deus usa tantas formas. Deus usa o sofrimento para falar com a gente. Deus usa tudo. O tempo todo Deus deseja falar conosco. Agora, será que nós estamos com os ouvidos atentos? Ou será que os nossos ouvidos estão tampados? A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que nós estamos procurando e querendo que Deus fale da nossa forma?
Mas Deus não vai falar da nossa forma, Deus vai falar do jeito dele. Às vezes Deus vai usar quem a gente menos espera para falar. Às vezes Deus vai usar o céu. Às vezes Deus usa um passarinho. Vocês sabiam que Deus fala através de passarinho? Pode parecer estranho, mas Jesus disse isso. Ele disse: não andeis ansiosos por nada. Olhe para as aves do céu. Não plantam, não colhem, não semeiam. Ainda assim, o Pai as alimenta. Por que eu estou dizendo que Deus fala através de um passarinho? O próprio Jesus pediu que a gente olhasse para a ave do céu como um lembrete de que Ele cuida da gente. Então, Deus fala o tempo todo. Deus fala através dos lírios. Deus disse através do seu próprio Filho. E a Escritura diz que Jesus disse: olhe para os lírios do campo. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Deus fala através das aves. Deus fala através dos lírios. Deus fala através do céu. Deus fala através de pequenos cuidados, pequenos detalhes. Deus fala o tempo todo. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. A voz do Senhor está falando nesse momento. Mas nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a sua palavra. Nós precisamos ter um coração disponível para obedecer e pés formosos para seguir os seus passos. Se hoje ouvires atentamente a palavra do Senhor, se hoje ouvires, o Senhor está falando, mas nós precisamos ter ouvidos atentos, um coração preparado para obedecê-lo. Deus fala e Ele continua falando. Deus fala e Ele deseja falar conosco. Deus deseja tanto falar conosco que Ele enviou o seu Espírito Santo. A Escritura diz que o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, mas nós recebemos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus disse: Ele mesmo vos lembrará das minhas palavras. Você sabia que o Espírito Santo já fala contigo? Se você em algum momento difícil, você lembrou de um texto, não foi de você mesmo. Você lembrou de uma palavra da Bíblia e lhe disse envio de consolo. Sabe o que é que está acontecendo? É o Espírito Santo te lembrando. Porque foi isso que Jesus disse: o Espírito da verdade, Ele vos lembrará das minhas palavras. O Espírito Santo habita dentro de nós e quer falar conosco. Agora nós precisamos ter o coração pronto e ouvidos atentos. Se hoje ouvires atentamente a voz do vosso Deus. Será que nós estamos gastando tempo para ouvir a voz do Senhor? Nós deixamos e ouvimos tantas coisas. Ouvimos a opinião de A, de B, de C, mas temos pouco tempo e gastamos pouco tempo para ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer e reconhecer a voz do Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo é guiado pelo Espírito. Nós precisamos conhecer a voz do Espírito Santo para sermos guiados. Nós precisamos parar de terceirizar o nosso relacionamento. Nós precisamos parar de achar que Deus só vai usar e só vai falar comigo se for através de fulano. Deus só fala comigo e eu só ouço a voz de Deus se um profeta, alguém com um dom de profecia chegar até mim e falar alguma coisa. Não costure o véu. Não faça isso. Deus vai usar outras pessoas para falar com você, mas o véu já foi rasgado. O véu foi rasgado, o próprio Cristo rasgou o céu quando Ele morreu lá na cruz. A Escritura diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E a palavra de Deus diz que nós podemos entrar agora, podemos caminhar e podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo véu da carne de Cristo que foi rasgado lá na cruz. E hoje nós podemos nos achegar com confiança até a sala do trono, crendo que Deus existe, crendo que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. O véu já foi rasgado. Não costure o véu esperando que Deus só fale com você através de outras pessoas. Ele quer um relacionamento íntimo. Ele quer falar com você diretamente. Deus deseja ser teu amigo.
Não acho que o Espírito Santo é uma força sobrenatural que só desce nos cultos de domingo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Consolador, o Encorajador, aquele que nos sustenta, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É Ele quem nos guia, que nos lembra da palavra do Senhor. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito da verdade. Ele não quer um encontro só aos domingos. O Espírito Santo, Ele habita em nós. A Escritura diz que nós recebemos um espírito de adoção baseado no qual nós clamamos Abba Pai. Nós recebemos esse espírito de adoção. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entrar no quarto, fechar a porta, buscar o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, quem nos vê em secreto, nos recompensará. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Chega de terceirizar. Chega de colocar um outro mediador. Você precisa encontrar a amizade do Espírito Santo. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo. A voz que é interna. Ele habita dentro de você. Ele já fala contigo. Você só precisa se atentar. Só precisa aprender a reconhecer. Só precisa ouvir e obedecer a voz do Espírito. Se hoje, não amanhã, não depois de amanhã, começando hoje, como está escrito, se hoje ouvires atentamente a voz do vosso Deus. A gente tem um problema que a gente fica adiando. Amanhã eu busco a Deus, amanhã eu busco me relacionar com o Espírito Santo, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu vou para o culto, amanhã eu prego, amanhã eu canto. Mas nós recebemos o hoje. Recebemos o privilégio de adorar hoje. Certa vez, Moisés diante de Faraó, e ele perguntou: quando você quer que eu mande a praga embora? E aí a resposta do Faraó foi: amanhã, volte amanhã. E nós estamos vivendo assim como o Faraó, dispostos a viver mais um dia com o pecado, dispostos a viver mais um dia com apatia, dispostos a viver mais um dia na frieza espiritual. E a gente vive dizendo: amanhã eu busco a Deus. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a palavra de Deus, amanhã eu faço meu devocional, amanhã eu prego para alguém. Mas a palavra de Deus diz: se hoje ouvires atentamente a voz do vosso Deus. O Senhor está nos convidando a viver o hoje, a buscar hoje, a pregar hoje, a anunciar as boas novas hoje. Se hoje ouvires atentamente. Deus quer falar com você hoje. Mas você precisa ter os ouvidos atentos. O Senhor deseja te usar hoje, mas você tem que ter um coração disponível. O Senhor deseja te guiar e te conduzir hoje, mas você tem que ter os pés disponíveis para seguir o Senhor, por onde quer que Ele andar. Se hoje ouvires atentamente a voz de vosso Deus. Então Ele dá continuidade ao seu discurso. E Ele fala sobre um mediador. E esse mediador que ele o fala já apontava para Cristo. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso fiador. Nós não podíamos pagar a nossa dívida. Eu quero que fique bem claro que se eu e você morresse na cruz, ainda não seria suficiente para a gente receber perdão. Por quê? Porque o sacrifício para poder receber perdão, olhe para a antiga aliança, era um cordeiro puro, santo e sem mácula. Se eu e você morresse na cruz, a gente ainda seria condenado. A gente seria condenado porque a gente não era perfeito, puro e sem mácula. Nós não somos perfeito, puro e sem mácula. Para receber o perdão, era necessário um sangue perfeito, um sangue de um cordeiro santo, puro, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Então, de nós mesmos era impossível nos salvarmos. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Deus, de eternidade em eternidade, Ele já tinha o seu plano perfeito.
Mesmo o homem pecando, o homem se distanciando, Deus já tinha um plano. E ele disse, quando o homem e a mulher pecaram, ele disse, do descendente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. O tempo foi passando, os homens pecavam e pecavam cada vez mais, até que o Senhor encontra Davi, homem segundo o coração de Deus, e ele diz, Davi, o seu trono jamais terá fim. Da descendência de Davi virá um que reinará para todo sempre. O tempo passa e Isaías, profeta messiânico, fala sobre Cristo e diz que ele seria chamado Príncipe da Paz, Paz da Eternidade. Fala que ele viria de uma virgem. Os textos continuam, depois procure Zacarias, profetiza acerca do Messias. Diversos profetas profetizam sobre o dia do Senhor, o dia que Cristo viria. Até que chega o tempo certo. O tempo certo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, em um lugar tão simples. Ele nasce, cresce, carpinteiro, e o tempo todo ele lembrando para os seus discípulos, é necessário que o Filho do Homem morra e sofra. É necessário que o Filho do Homem venha a sofrer, a ser perseguido. É necessário. Sabe qual era a necessidade? Era necessário porque se Cristo não fizesse isso, o nosso destino era o inferno. O nosso destino era a condenação eterna. Por isso Cristo olhava para nós e dizia, é necessário que o Filho do Homem venha morrer, venha sofrer. E a Escritura diz que Cristo é preso, cobrem o rosto de Jesus, esbofeteiam o seu rosto e mandam que ele profetizasse quem era que estava batendo. Pegam sua roupa, colocam a coroa de espinho sobre a sua cabeça, zombando dele, dizendo, não és tu o rei dos judeus? Coroam a Jesus com a coroa de espinho. Pegam um chicote, e os chicotes romanos eles tinham uns pedaços de ossos na ponta, que era para quando batesse, puxasse, viesse o pedaço do couro junto. Então, bateram em Jesus, entregaram a cruz, que era muito mais pesada, porque era a minha e a sua cruz. Cristo é crucificado. Ficam zombando dele, dizendo, não és tu, Filho de Deus, então salva a ti mesmo. E ele decidiu não salvar a si mesmo, para nos salvar. Ele decidiu morrer, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então Cristo crucificado, ele bebe do cálice da ira de Deus. Ele enfrenta o pior sofrimento e maior dor do que as chicotadas, do que a coroa do espinho. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. E ele teve que se distanciar do Pai por um tempo. Então Jesus morre. Jesus morre, mas a Escritura diz que o véu é rasgado de alto a baixo. Os mortos ressuscitam, Jesus é levado, depois de 3 dias ele ressuscita. Ele ressuscita para a nossa esperança, de que mesmo que nós venhamos morrer, nós seremos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Ele é o nosso mediador. Ele intercede por nós diante do Pai. Nós não somos salvos porque somos bons. Não somos salvos porque somos de boa família. Não somos salvos porque alguém nos indicou. Sabe por que somos salvos? Por causa de Cristo. Unicamente, exclusivamente por causa de Cristo. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos amou tanto, que enfrentou terrível morte. Ele nos amou de tal maneira, de maneira tão grande, que ele carregou os nossos pecados sobre si. Ele bebeu o cálice completo da ira de Deus. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso precursor. Ele intercede por nós. Então, quando Deus Pai olha para nós, Ele não olha mais para nós como aqueles que seriam condenados ao inferno.
Deus agora olha para nós e vê o sangue de Cristo nos cobrindo. Assim como os primogênitos, assim como a praga da morte dos primogênitos, onde quando o anjo da morte passou, e as casas que tinham o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não tocou em ninguém, assim é com os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Nós não provamos da ira de Deus porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Todo. Se você vive com a culpa do pecado, eu quero dizer para você aquilo que está escrito. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe pecador tão imundo que esteja num fundo de lamaçal tão imundo que Deus não possa purificar, que Deus não possa transformar. Olhe para nossas vidas. A gente pode ter esquecido, mas nós não éramos bons. Nós nunca fomos bons. Lembre dos piores pecados que você já cometeu, o quão longe você estava distante de Deus, o quão longe você pode estar agora. Mas mesmo assim, Deus olhou para você na cruz e disse: eu te amo. E morreu na cruz pregado. Não porque éramos bons, não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou. Ele nos ama, Ele nos amou de tal forma que Ele morreu na cruz e sofreu a nossa morte. A ira que era para ser nossa. O inferno e a condenação perderam o lugar, porque Ele nos deu a vida eterna. Antes, condenados ao inferno. Agora, somos chamados filhos de Deus, amados, reconciliados, perdoados. E ainda recebemos a promessa de que do Senhor receberemos um galardão. Devíamos, não podíamos pagar, mas nós tínhamos um fiador, Cristo, o nosso fiador. Ele pagou a nossa dívida, pagou em nosso lugar. E hoje Ele olha para nós e Ele diz: santos, antes pecadores imundos, sujos pelo pecado, apaixonados pelo mundo, mas agora Deus olha para nós e diz: santos, separados, meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, em quem eu me regozijo, em quem eu me deleito. Cristo, Ele é digno de nós oferecermos a nossa vida para Ele, porque Ele comprou na cruz. Pense nisso. Pense nisso, na forma como nós precisamos entregar nossa vida para Deus. Se nós entendêssemos o tamanho do sacrifício, então nós olharíamos para o pecado e diríamos: você não vale nada. Muito melhor é a presença de Deus. Muito melhor é servir ao Senhor. Estamos encaminhando para o final, mas eu quero lembrar para você, nós temos um mediador. Não importa quão longe você foi, Ele pode te atrair com as cordas de amor. Não importa quão sujo você esteja, o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado, não de alguns pecados. Purifica de todo pecado. Só o sangue de Jesus tem esse poder. Você pode correr de um lado para o outro, tentando encontrar solução para os seus problemas, descanso para a sua paz. Eu vou ser bem sincero como seu amigo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, você pode procurar preencher o seu coração com pecado em cima de pecado, festas e mais festas, drogas, álcool. Você não vai preencher sua alma. Só quem preenche a alma é aquele que criou. A Escritura diz que o Senhor colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. Foi Ele quem plantou em nosso coração o anseio por aquilo que é eterno. Ainda que nós não entendamos, Ele plantou. Então só através dele, só com Cristo, nós seremos satisfeitos. Aquilo que a nossa alma busca, o desespero da nossa alma, a inquietude da nossa alma, pode ser traduzida como desejo e anseio por Deus. Por isso o salmista diz: como a corça suspira pelas correntes de água, assim é minha alma. Tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Eu me pergunto quando eu me verei perante a sua face.
Eu me recordo da época em que multidão em festa ia à casa do meu Deus. Então o salmista diz: por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então ele traz a resposta. Ele diz: alma minha, espera em Deus. Eu ainda o louvarei. A nossa alma só encontra descanso no Senhor. A nossa alma só encontra paz em Cristo. Porque só Cristo, Ele oferta e oferece a paz que excede todo entendimento. Nós vivemos dias tão turbulentos. Está todo mundo tão cansado. Tantas doenças mentais. As pessoas estão todas desesperadas. Mas Cristo está nos oferecendo nessa tarde a paz. Não qualquer paz, mas a paz que excede todo entendimento. A paz que está acima de tudo. Acima dos problemas. O Senhor nos convida hoje a ter os pés como os da coça. A Escritura diz que Ele nos faz andar em lugares altos, com os pés como os da coça. Lugares altos, acima dos problemas, das dificuldades. Ele nos faz andar em lugares altos. Que Deus dê a cada um pés como os da coça. Então nós não seremos mais os mesmos. Então nós descansaremos. Nós precisamos esperar em Deus. A Escritura diz que os jovens se cansam. Se os jovens se cansam, quanto mais os velhos. Os jovens se cansam. Os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Os que descansam em Deus. A Escritura diz: eles renovarão as suas forças. Subirão como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Não se abalam. Não se abalam. Permanecem para sempre. Os que confiam, os que esperam, os que descansam. E o Senhor continua te convidando a descansar nele. Jesus olhou para a multidão e ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprende de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Então vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus continua te convidando. Vem a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está oprimido. Ele está lhe convidando a ir a Ele. Chega de correr atrás de pessoas que não vão nos ajudar em nada. Jesus é aquele que resolve qualquer problema e Ele diz: vem a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está oprimido, está exausto, está fadigado. Jesus te convida: venha a mim. Você vai encontrar descanso. Você vai encontrar paz. Você vai encontrar o amor que lança fora todo medo. A paz que excede todo entendimento. O refúgio. O socorro bem presente na hora da angústia. O Deus que não dorme, não tosqueneja, não tira um cochilo sequer. O Deus que não se esquece de nós. O Deus que prometeu que nunca nos desampararia. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. O Deus que nos perdoou, nos comprou e prometeu que completaria a sua obra. Ele começou a sua obra em nós. Ele vai completar até o dia da sua vinda. Que Deus abençoe a sua vida. A gente agora vai para um momento de oração. Quero só deixar alguns lembretes, alguns avisos. Se você ainda não segue esse perfil, segue todos os dias. Aqui tem live de estudo. Estamos hoje Jó capítulo 33 e amanhã Jó capítulo 34, óbvio, né? E aí, se você está aqui pela primeira vez, quero pedir para que você siga. Se ainda não ativou o Hurt, me ative. Se ainda não ajudou nas metas, se puder, claro, ajudar. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, eu quero te convidar a fazer parte do grupo. Lá a gente envia os avisos dos horários da live, então você vai saber direitinho
que horário vai acontecer cada live. Então é só enviar um oi grupo ou enviar o seu número para cá, no privado, aqui no privado desse perfil. A gente tem também o canal no YouTube. E aí, como funciona o canal no YouTube? Todas as lives elas são gravadas. E aí o canal do YouTube é esse que eu mandei aí em cima, aí Helena Barreto 2. Todos os dias tem vídeo. Lá tem vídeo. Tem vídeo de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Lá tem Fundamentos da Fé e mais um monte de conteúdo. Então vai lá no YouTube, acompanha as lives. Quero dizer também que eu tenho um perfil próprio. Posto conteúdo musical, faço live de louvor, de adoração. E aí o mesmo número, coisa do TikTok, é lá da outra rede vizinha do Instagram, então José Guilherme 2105. Pode me seguir lá, pode mandar mensagem, a gente conversa, a gente ora. Estou aqui para servir o corpo de Cristo. E os avisos são esses. Quero agradecer cada pessoa que ficou aqui. Que Deus recompense a sua vida. Que Deus retribua 100 vezes mais. A Escritura diz que o nosso trabalho não é em vão, Senhor. Você se dispôs a ficar esse tempo ouvindo a palavra de Deus. Creia que Ele vai te recompensar. Então vamos lá, vamos orar. Agradecer por esse momento. Senhor, estamos aqui no final dessa live. Queremos agradecer por cada vida, Pai. Queremos pedir que se existe algum enfermo, que o Senhor restaure a saúde. Se existe alguém cansado, Pai, renove as forças. Se existe algum casamento que está passando por alguma dificuldade, restaura, Pai, essa aliança. Queremos pedir, Pai, pelas famílias, cuida dos filhos. Pai, preserva que eles não afastem do Teu caminho. Que o Senhor nos dê força, Pai, nos ajuda a cada dia melhorar, aumenta a nossa fé. Nos ajuda, Pai, a olhar para o Senhor, a manter os olhos fixos em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, gratos pelo que o Senhor tem feito nessas lives, gratos por essa comunidade que o Senhor tem criado através da vida de Helena. Pai, continua abençoando, atrai mais pessoas para a glória do Teu nome, Pai. Somos gratos por tudo e queremos no poder que há no Teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero ver só a chuva de alegres. Manda aí alegres, alegres nos comentários para a gente encerrar. Alegres, 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 cadê? Isso. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres, estamos felizes no Senhor. Siga o dia feliz, porque Cristo morreu na cruz por você. Ele morreu, Ele te ama, e você é salvo. Esse motivo é suficiente para a gente passar o dia hoje com um sorriso estampado, feliz e gritando: Jesus me salvou, eu era um pecador imundo, mas Ele me salvou. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.